Conamio, você que estava esperando por esse momento para ser edificado, porque na realidade nosso debate tem edificado muitas famílias, tem edificado muitas pessoas, e na verdade muita gente também estava esperando para ver o circo pegar fogo, Laerte. Porque tem uma equipe que é assim, fica doido para chegar a hora do debate. Quero ver a hora do debate, quero ver o negócio pegar fogo. E todo debate é polêmico, o nome já diz debate. E os nossos debatedores têm a sua liberdade de apresentar a sua tese e opinião a respeito do tema abordado no debate desta noite. Lembrando que a opinião e tese dos debatedores não reflete a opinião e tese do programa Conexão Conamio, não reflete a opinião e tese da Rádio Contemporânea. Então, todos os ouvintes já sabem que os nossos debatedores têm liberdade de apresentar suas opiniões e teses, seja a favor, seja contra, de acordo com a visão de cada debatedor. E desta feita, o tema do debate Conamio desta noite: o cristão pode matar em legítima defesa? É uma pergunta. O cristão pode matar em legítima defesa? Esse é o tema do debate dessa terça-feira, dia 3 de outubro. E nesta noite estamos com um time de... Eu vou mudar o nome, eu sempre falo time de peso. Eu vou dizer hoje time de super peso, né? Tantos que estão aqui na mesa compondo o nosso debate, como aqueles que estão aqui na plateia. E daqui a pouco nós vamos também apresentar todos que estão aqui na plateia. Temos a honra de receber no debate Conamio desta noite o pastor João Carlos, da Assembleia de Deus Ministério Arca do Concerto, o diácono e doutor Carlos Henrique, da Igreja Sara Nossa Terra no Recreio, pastor Ricardo Rodrigues, da Igreja Pentecostal Glória de Sião, e o doutor Roque Z, colunista do jornal O Globo, professor da UFRJ e futuro presidente da OAB do Rio de Janeiro. Futuro presidente da OAB do Rio de Janeiro. Já estou profetizando isso em nome do Senhor Jesus. Eu quero ratificar aqui, já foi professor da UFRJ, não é isso? Universidade Gama Filho. Da Universidade Gama Filho. Chuan, eu já dei aula em 5 universidades. Isso, o Dr. Roque Z foi o professor aqui praticamente da galera toda aqui, né? Do Dr. Carlos Henrique, foi o professor do Dr. Só do Dr. Carlos Henrique. Carlos. Isso. Então é uma honra para nós receber aqui o Dr. Roque Z, receber aqui o Dr. Carlos Henrique e todos os debatedores aqui da mesa. Meu amado pastor, será sobrenatural. Criador versus criatura. Amém. Então vamos lá. Queremos aqui, o tema dessa noite: o cristão pode matar em legítima defesa? E vamos começar aqui com o pastor João. Graça e paz, seja bem-vindo, pastor João Carlos, da Assembleia de Deus Ministério Arca do Concerto. E aí, pastor João, o cristão pode matar em legítima defesa? Graça e paz, povo de Deus, os debatedores da mesa, amigos. Na antiguidade, no Antigo Testamento, falava-se que, ou seja, não podereis, os 10 mandamentos. Então não podia matar, e outros demais mandamentos, outros 9. Um deles era não poderia matar. Mas eu lembro numa passagem da Bíblia que quando Moisés estava no monte, e Deus ali viu que Moisés estava no monte, evidentemente, o povo lá temia que Moisés tivesse morrido. Esse tal Moisés, ele desapareceu tal, né? Então o que aconteceu naquele ato? O povo começou a buscar, pegar os utensílios de ouro, e fizeram o bezerro. E o próprio Senhor tinha falado com Moisés: Moisés, o teu povo, né, melhor dizendo, ele está agora nesse momento, ou seja, está adorando o bezerro de ouro, Moisés, quando desce do monte, chegou a certa feita que ele vai lá, vê aquela situação toda, aquela cena, e o que aconteceu? Depois de um tempo, Moisés ali, ele começou a meio que dividir o povo. Como isso acontece? Começou, ou seja, a matança de muitos estavam, ou seja, naquele momento, muitos foram mortos. Mas de repente se pergunta: mas para Deus tem tamanho de pecado? Se o homem roubou, se o homem de repente, o indivíduo, digamos assim, ele roubou, matou, adulterou, enfim, fez trocentas coisas por aí, mas dentre essa, porque não pecado como outro qualquer. No Antigo Testamento,
era o tempo da espada. Pois é lei, é misericórdia. Então, como o véu do templo se rasgou, do templo, né, melhor dizendo, se rasgou, ou seja, eu começo a entender ou aprender também que a vinda de Jesus, ou seja, ela foi abolida, ou seja, não matarás mais. Então, na minha palavra, o cristão, mas o ser humano, ele é um policial, ele é um vigia, ou seja, já acontece, eu entendo que as nossas autoridades, com certeza ela é certa para prender o indivíduo está armado, tá, que seja, mas ele tem que o quê? Não fazer, ou seja, se driblar, melhor dizendo, para desarmá-lo e prender, não é matar, mas a função é cristão, peraí. Então tá aí tese e opinião do pastor João Carlos a respeito do tema de hoje, que é polêmico, os dois lados da moeda. O cristão pode matar em legítima defesa? Então você também pode participar, você ouvinte pode participar ligando para nós através do telefone 25820990 ou através do aplicativo Conexão Conamio. Também temos a honra de receber o diácono Carlos Henrique, que é advogado e é diácono da igreja Sara Nossa Terra no Recreio. E aí, diácono doutor Carlos Henrique, o cristão pode matar em legítima defesa? Meu pastor, pode e deve, à luz da lei do homem e à luz da palavra de Deus. Vamos na lei. Êxodo, capítulo 22, versículo 2. Segundo livro do Pentateuco, Êxodo, capítulo 22, versículo 2. Que diz: se um ladrão for achado arrombando uma casa e, sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Vamos na graça, como meu amado pastor falou, o véu foi rasgado. O apóstolo Paulo nos ensina aí na carta aos Romanos que o cumprimento da lei é o amor. Está lá no Evangelho de Lucas. Vai pegar fogo, se prepare. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Basta o cristão, que é a hermenêutica, interpretar, é cortada e lançada ao fogo. Então, à luz da palavra de Deus, tanto na lei como na graça, sim. À luz da lei do homem, em legítima defesa, sim, a mesma coisa. Nós temos aqui, ao redor aqui, ex-policial militar, ex-policial civil. No exercício da profissão, ele, em legítima defesa, ele não comete crime quando ele mata. E ele é cristão. E nós temos aqui um decano, um grande homem da advocacia, nosso próximo presidente, em nome de Jesus Cristo, da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Estado do Rio de Janeiro, o único advogado que tem credibilidade à luz de Deus para resgatar a nossa advocacia. O Dr. Roque, ele vai explicar à luz do direito se pode ou não, meu amado pastor. Então tá aí, tese e opinião do doutor Carlos Henrique a respeito do tema de hoje. Meu Deus do céu, é polêmico. Eu já recebi algumas mensagens aqui, eu não vou nem ler essas mensagens agora. Porque tem gente que é a favor, tem gente que é contra, e você, ouvinte, tem direito de apresentar a sua tese e sua opinião, enviando mensagem para nós ou ligando para nós, tá certo? Daqui a pouco eu vou passar o telefone novamente para vocês. Temos também a honra de receber nesta noite o pastor Ricardo Rodrigues, da Igreja Pentecostal Glória de Sião. E aí, pastor Ricardo Rodrigues, o cristão pode matar em legítima defesa? E agora? Graça e paz para todos que estão em casa. O debate de hoje é: o cristão pode matar em legítima defesa? Quando falamos de cristão, todos sabem que o cristão é um discípulo, é uma espécie de um aprendiz na etimologia. Além de ser um ser humano também. É exatamente isso. O cristão, ele pode matar? A grosso modo, é claro que não. Êxodo 20, verso 13, ele vai ratificar isso, né, nos 10 mandamentos: não matarás. Mas aqui, no restante da frase, vai dizer em legítima defesa. Quando falamos em legítima defesa,
a gente já faz aqui já um desdobramento dentro de uma questão da Bíblia Sagrada. O livro de Romanos, quando Paulo escreve, no capítulo 13, vai dizer que todas as autoridades que na verdade estão aqui na terra, elas foram levantadas por Deus, que já subentende que na verdade nós temos que ser interligado a elas, sermos submissos a elas, para que a nossa vida possa ser abençoada. A nossa primeira problemática. A partir dessa premissa, quando falamos em legítima defesa, existe a questão formal e existe a questão coloquial. A questão coloquial, para quem tem dificuldade de entendimento, é muito simples. O que? É quando eu mato alguém para que essa pessoa não venha me matar, ou então quando eu faço a defesa de um terceiro inocente, né? E é claro, dentro do nosso Código Penal, que é a Lei 2848 de 40, é o nosso Código Penal, quando você pega logo ele, lá no artigo 23, vai dizer sobre as excludentes de ilicitude, porque o primeiro título do Código Penal vai falar da aplicação da pena, e no segundo título vai dizer do crime. Então nessa parte da redação do crime, vai estar elencado lá a questão do artigo 23, que são as excludentes de ilicitude, né? Então vem o 24, estado de necessidade, legítima defesa, e aqui para a gente fechar, falando acerca da Bíblia Sagrada, o Velho Testamento ele vai nos integrar uma coisa de suma importância. O que é isso? A questão do homicídio involuntário, que na verdade o próprio Deus estabeleceu uma cidade de refúgio para que a pessoa fosse ir para ali. Se você estudar à luz de uma questão hermenêutica aprofundada e uma exegese bem super aprofundada, você vai perceber que aquele homicídio involuntário era uma espécie de crime culposo da época e também uma questão de legítima defesa. E contemporizando, você vai perceber que aquelas guerras sangrentas de Davi, toda aquela coisa, mandava exterminar os amalequitas, tudo dentro de uma questão, numa linguagem de um Deus monoteísta, a pessoa fica horrorizada, mandava matar até criança. É simples. Isso também já na época era uma legítima defesa coletiva, que à luz do direito hoje era o quê? Um direito natural que chamamos que era a luta pela sobrevivência. Então tá aí tese e opinião do pastor Ricardo Rodrigues a respeito do tema do debate de hoje. E também temos a honra de receber nessa noite o Dr. Roque Z, muito experiente na área jurídica, na área criminal também. Dr. Roque Z, que é colunista do jornal O Globo, e também já profetizamos o futuro presidente da OAB. Seja bem-vindo, graça e paz, seja bem-vindo, doutor Roque Z. E aí, doutor, o que o senhor tem a dizer a respeito desse tema? O cristão pode matar em legítima defesa? Eu quero inicialmente parabenizar o belíssimo trabalho do nosso pastor Marcelo Terra. Quero parabenizar também toda a equipe da Rádio Contemporânea 990M. E quero também agradecer e pedir aos nossos ouvintes aí para continuar realmente mantendo contato com essa rádio, porque é desse tipo de debate que nós precisamos. Agora, vamos responder a pergunta. Meus amigos, o cristão pode matar? Pode matar em legítima defesa? A resposta é só uma: não! Ao contrário do que o meu colega, meu ex-aluno, grande, hoje advogado no estado do Rio de Janeiro, Dr. Carlos, ao Dr. Ricardo aqui também, eu vou ficar mais ao lado do pastor. Qual é o nome do pastor? João Carlos. João Carlos. Por quê? A resposta é simples. Nós, como bons cristãos, nós jamais podemos pregar a morte. Matar alguém é uma coisa muito perigosa. Matar não podemos fazer. Agora, é claro que hoje o que nós estamos debatendo aqui é sobre a legítima defesa. Pasmem, senhores ouvintes, o que nós estamos falando aqui, ao contrário do que falou agora o pastor Ricardo, a Bíblia, os 10 mandamentos, o mandamento número 5, ele é claro, conciso e preciso. Não matarás. Não tem nenhuma exceção. Não matar. Agora, os homens vivem em sociedade, não é isso, pastor Marcelo? Sim, sim. E a sociedade, ela é composta de homens bons e homens maus. E por essa razão que a lei dos homens, não a lei de Deus, a lei dos homens criou
um código dos homens e nesse código se permitiu tirar a vida de alguém. E essa vida que tira de uma pessoa, segundo esse próprio código, elaborado pelos próprios homens, esse código, ele fala assim em uma legítima defesa. É claro que se você for ameaçado na sua vida, você pode se defender. Mas se você puder se defender sem matar, sem atacar a outra pessoa, isso é a essência da vida pregada na nossa Bíblia, que nós propagamos todos os dias da nossa vida. Então, meus amigos, não confundam jamais a lei de Deus com a lei dos homens. Então tá aí tese e opinião do Dr. Roque Z a respeito do tema de hoje. Olha, observe que o Dr. Roque Z também é advogado, o pastor Ricardo também é advogado, o Dr. Carlos Henrique é diácono, também é advogado, o pastor João Carlos lida com o rebanho, com as ovelhas constantemente. Rapaz, o tema é polêmico. Na segunda volta do debate, vocês vão ver aí sempre uma revanche aí dos nossos debatedores. Mas já chegou aqui algumas perguntas. Então, para nós ganharmos tempo aqui, a pergunta de um ouvinte aqui, depois a plateia aqui que está no estúdio também vai poder fazer pergunta dentro desse tema. Uma pergunta do ouvinte aqui, graça e paz a todos, é o ouvinte dizendo. A pergunta que faço aos debatedores é a seguinte: se um crente, em exercício da profissão como policial, matar uma pessoa em legítima defesa, assim como diz o artigo 25 do Código Penal, essa pessoa então não será culpada pela lei dos homens, mas como fica a vida desse crente perante os olhos de Deus? Responde aí, doutor Carlos Henrique, a pergunta do ouvinte. Meu pastor, primeiro momento, apenas para contra-argumentar, mestre, criador versus criatura. O senhor está falando do doutor Roque Z. Mestre versus discípulo. Nós aqui estamos apenas demonstrando o que a lei mostra com relação às exceções, está lá em Êxodo capítulo 22, versículo 2, e na graça, Evangelho de Lucas capítulo 3, versículo 9. Então, há brechas. Ele, como um grande advogado, ele tem que buscar dentro da lei brechas para poder justificar a sua tese. E como o ouvinte falou, e eu deixei bem claro aqui, a minha esposa é policial civil, ela anda armada, é cristã. No exercício da profissão, em legítima defesa, ela jamais cometeu crime à luz do homem e muito menos à luz de Deus. Porque nós temos que ser o quê? Nós vivemos na terra. Eu gostaria de viver no céu, está próximo ao arrebatamento. Nós tivemos aqui agora recentemente, meu pastor, Rosh Hashanah e Yom Kippur. Tem que estar ligado no mundo espiritual. Então, quer dizer, na terra, você tem a lei do homem, mas eu tenho a lei de Deus, e a lei me faculta essas exceções. Eu deixei aqui para vocês, segundo livro do Pentateuco, Êxodo, capítulo 22, versículo 2, e na graça, Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 9. Então, o ouvinte pode ficar tranquilo, porque o Evangelho, segundo o apóstolo Paulo em Romanos, o cumprimento da lei é o amor. Nós estamos na graça, só que o amor não é bagunça. Então, ele estando amparado pela lei do homem, pelo Código Penal, como o pastor Ricardo falou, um grande conhecedor da lei do direito, ele está em legítima defesa. E volta a afirmar, nós temos aqui na plateia homens de Deus, ex-policiais militares e ex-policiais civis, que se estivesse no exercício da profissão e num combate contra um meliante, utilizando da sua arma, que é determinada pelo Estado, uma arma, seja ela uma pistola, um revólver ou um fuzil, ele está amparado pelo Código Penal e também pela lei de Deus, meu pastor. Então tá aí tese e opinião do doutor Carlos Henrique, que é diácono da igreja Sara Nossa Terra no Recreio. Recebi aqui um áudio de um ouvinte dizendo o seguinte, que ele acredita que um cristão não deve matar. O que um cristão deve fazer é o seguinte, se uma pessoa chegar até ele armado, um bandido, um exemplo, aquele áudio,
um bandido, um exemplo, chegar até o cristão deve orar e repreender, porque maior que está com o crente do que com está com o mundo. Ele quis dizer mais ou menos isso aí, que maior quem está conosco. E o exemplo que ele deu aqui é um cristão no exercício da sua profissão. Ele quis dizer de um cristão sendo um policial. Ele quis dizer que um cristão sendo um policial não deve revidar, porque maior que está com um cristão policial, que ele quis dizer, né? O maior que ele quis dizer é Deus na vida de um policial que é crente. Então maior é o que está na vida desse policial que é crente, que é Deus, do que o que está na vida do bandido, que é Satanás. Segundo o áudio que o ouvinte enviou aqui. O ouvinte enviou que não concorda e que o cristão, mesmo no exercício da profissão, ele não deve matar. É maior o que está com o cristão do que o que está com o bandido. E aí, pastor João Carlos, o senhor concorda com isso? Que se o mal vir e o cristão é policial, ele não deve matar? Ele deve orar, expulsar, sei lá, levantar a mão? Eu vou, digamos, fazer duas colocações aqui. Uma seria o quê? Atos capítulo 9. Saulo de Társio, atualmente Paulo hoje, então eles foram a caminho de Damasco. Pediu cartas, foi na autoridade. Ó, me dá a carta porque eu for de mãos vazias, qual autoridade eu vou ter? Pede cartas do sumo sacerdote, lá todos mandam para ele a carta, sendo que a caminho de Damasco, o próprio Jesus Cristo lhe impediu. O que ele fazia? Matava crente, criança, enfim, independentemente os tamanhos que se fosse. Outra colocação na Bíblia minha é o seguinte: quando o Senhor estava com os discípulos reunidos, claro, Judas o traiu, tá? Chegaram lá prisão de Jesus. Chegaram para prendê-lo Jesus, foi logo querendo fazer algazarra, digamos assim, com respeito com os discípulos, tá? Opa, espera aí, é a mim que vocês querem. Então, evidentemente, Pedro vai lá pegar a espada, desembanha, tira da banha a espada, corta a orelha do soldado mau, correto? Correto. O próprio Jesus falou, opa, estamos no Novo Testamento, na Antiguidade, eu poderia matar. Tu me deu algum, eu vou te revidar. Antigo Testamento, na Antiguidade. Mas hoje, na atualidade, o véu do templo se rasgou. Então, peraí, ele pega a espada, desembanha, corta a orelha do soldado, opa, aí o próprio Senhor Jesus, ele falou, opa, quem com a espada fere, ou seja, por ela morrerá. Então, a vida é feita de risco, gente. Eu lembro que eu era desde cedo que eu trabalho com meu pai, não vou fadigar lá a mesa não, os demais não. Então, desde cedo que eu trabalho com meu pai, desde que me entendo por gente, desde 9, 10 anos de idade, tá, tô aqui. Mas corri risco, tá vendo o trabalho, tomo de polícia, enfim, né, na época da autoridade, me apanho, tá, enfim, e ali tive que apanhar calado, com a mão suja de verniz, quer dizer, isso eu vou revidar. A nossa autoridade eu volto, ou seja, a ratificar minha palavra. A nossa autoridade, ela é feita, opa, tá armado, vai tentar desarmar, mas não tem o teu risco? O policial não tem o teu risco? O doutor, o médico, o advogado não tem o teu risco? Tudo na vida é visto. Desde que nós nascemos e crescemos e multipliquemos, a vida é feita de risco. Então o senhor concorda que não tem que orar, não tem que revidar mesmo? Imagina que de repente alguém me afrontou, eu sou afrontado. Mas tem que revidar? Eu acabei de falar com o meu colega, o meu pastor Ricardo, professor também, enfim, doutor, né? Então acabei de conversar com ele ainda antes. Quer dizer, eu vou lá, eu tenho que mostrar a diferença. Mas se o senhor é policial, pastor, é a questão do ouvinte aqui. Se o senhor é policial e o bandido te afronta, o senhor deve revidar então em legítima defesa e matar o bandido? Não. O senhor como cristão? Não. Não concorda. Jesus revidou? O senhor acha então que tem ele que orar e expulsar? Ele foi pregado na cruz. Ele tinha todo o poder e tem. Então, na opinião do senhor, tem que expulsar o mal. O próprio Senhor Jesus, ele vai lá e é pregado. Vai lá, opa, ele já tinha. A Bíblia nos fala no Evangelho de João, os versículos finais do último capítulo, que tem milagre na Bíblia, que o próprio, ou seja, se fosse colocar, não haveria no mundo bibliotecas colocadas. Mas o próprio Jesus pregado, ou seja, cordeiro mudo. Isso ele revida. Tá certo. Então tá aí tese e opinião do pastor João Carlos a respeito do tema de hoje. Queridos ouvintes, nós vamos chamar o nosso break, fique aí, nós já voltamos. Na segunda parte do debate é a parte que mais pega fogo e você vai poder ligar para nós. Eu já vou passar para você o número de telefone, na segunda parte do debate você pode ligar para nós. 2582-0990. 2582-0990. Então nós vamos chamar o nosso break e já voltamos. Na segunda parte, você pode fazer sempre